nós conseguimos, né, até na nossa última, nosso último esforço de modelagem, a gente conseguiu, deixa eu salvar isso aqui, a gente conseguiu desenvolver a matriz de indutâncias da máquina, né, onde a gente caracterizou a forma pela qual as correntes nas 6 bobinas da máquina criam os fluxos magnéticos nas mesmas 6 bobinas, né? Então esse é um sistema que ele é mutuamente Léo, acoplado. só te interromper rapidinho. Você já colocou para gravar? Já está gravando. Ah, beleza. Você quer perguntar alguma coisa ou pode seguindo? Não pode seguir, era só para certificar, para lembrar, porque no meu aqui não tá aparecendo, não. Entendi. Você consegue ver minha tela? Sim, tá transmitindo, beleza. Então tá. Bom, então aqui, cara, a gente mostrou que esse sistema ah, possui acoplamento mútuo entre todas as bobinas, o que quer dizer que a corrente em qualquer uma das 6 bobinas cria linhas de campo que chega nas 6 bobinas. Então a corrente da fase A cria campo magnético que chega nas 6 bobinas da máquina, né? E a corrente da fase B também, né? Cria campo magnético que chega nas 6 bobinas da máquina. E a gente conseguiu, né, com os trabalhos da última aula, caracterizar as indutâncias que modelam a forma, né, ou os níveis de fluxo que chegam em cada uma das bobinas pela corrente de cada uma delas. Tá? E aí, o resultado desse esforço foi essa matriz de indutâncias aqui, ó, uma matriz de 36 termos, que é uma matriz grande, né, que caracteriza, então, um modelo bem inconveniente de trabalhar. Ele é grande demais. Tá? Então, a gente vai buscar uma maneira de deixar o nosso modelo mais conveniente, mais agradável de se trabalhar. Tá? E o agradável significa também que a gente consegue com ele promover avanços mais rápidos. Tá? Não é só assim um conforto para a mente, o que por si só já justificaria o esforço, tá? Mas existe também um resultado prático na síntese de soluções que envolvam esse material. Você vai chegar a soluções mais sofisticadas em um tempo menor, se você puder usar de modelos menores, né, mais simples e que ainda assim não contenham a perda de nenhuma informação. Tá? E aí, para fazer isso, né, para conseguir atender simultaneamente a todas essas condições de contorno, a nossa proposta seria compactar a representação de cada um dos sinais trifásicos da máquina em um vetor espacial. Então, a gente vai pegar os 3 fluxos de estator, que estão aqui, e compactar a informação deles no vetor espacial de fluxo de estator. Né? Então, vamos pegar os 3 fluxos, aplicar a transformada de Clarke e obter o vetor espacial de fluxo de estator. Né? Conforme a gente viu no semestre passado, durante a síntese desse vetor espacial, nós criamos um número complexo que incorpora na sua estrutura todas as informações de amplitude, frequência e defasamento angular dos sinais cossenoidais presentes aqui nas 3 fases. Então você consegue zipar, vamos dizer assim, a informação dos sinais em um único número complexo.
sem perder, inclusive, informação. Da mesma forma, a gente pode caracterizar um vetor espacial para os três fluxos de rotor, para as três correntes de estator e para as três correntes de rotor. Né? Então, se a gente conseguisse escrever essa expressão matricial com vetores espaciais, né, nós teríamos aqui um vetor de fluxos que ia ter dimensão 2 por 1, duas linhas por uma coluna. Né? Seria somente o quê? O vetor espacial de fluxo de estator e o vetor espacial de fluxo de rotor. Da mesma forma, né, aqui nesse vetor de correntes, a gente teria não mais 6 correntes, ou um vetor de 6, dimensão 6 por 1, ia ser um vetor de dimensão 2 por 1. Duas correntes somente. Né? A corrente é caracterizada pelo vetor espacial de corrente estator e a outra pelo vetor espacial de corrente de rotor. Tá? Então, o que ia sobrar aqui? Né? Você tem o resultado da expressão, é um vetor 2 por 1, né? E esse vetor de correntes é 2 por 1, então essa matriz de indutâncias que sobraria aqui teria dimensão 2 por 2, 4 indutâncias. Tá? Isso seguramente facilitaria muito a nossa vida e ajudaria muito em desenvolvimentos que usem desse modelo, se a gente conseguisse essa funcionalidade. Tá? E esse avanço seria quando eu falo que a gente conseguiria avanços mais rápidos, né, eu tenho que comparar com alguma coisa. Então, seria avanços mais rápidos do que aqueles obtidos usando o modelo com a estrutura aqui de cima, onde a gente tem 36 termos. Tá? Bom, então nós vamos fazer isso hoje, ok? Vamos executar essa estratégia. E dentro das etapas de modelagem da máquina de indução, a gente chama esse passo, ou essa etapa, tá, de caracterização de fluxos correntes e tensões em alfa-beta. Tá? Ou seja, por vetores espaciais obtidos pela transformada de Clarke. Né? Na transformada de Clarke, a gente produz números complexos e a gente os representa em um eixo real e imaginário, que a gente chama de eixo alfa e eixo beta. Tá? Então, é comum na literatura você ler esse nome, né? Caracterização de fluxos ou de sinais em alfa-beta. Tá? No caso, então, né, o fluxo de estator em alfa-beta, que é o primeiro que a gente propôs caracterizar aqui na nossa matriz de indutância, né, o primeiro sinal trifásico que a gente quer representar como vetores espaciais. Né. Ele seria obtido pela aplicação da transformada de Clarke, utilizando como entrada o fluxo na fase A, mais o fluxo na fase B, né, multiplicado aqui por essa constante, que é o A, que significa o quê? Rotação de 120 graus no plano dos complexos, mais o A ao quadrado, multiplicado pelo fluxo na fase C. Né? Então, essa aqui é a expressão da transformada de Clarke, que a gente viu no semestre passado, no módulo de representação de sinais trifásicos como vetores espaciais. Tá? Esse A aqui é um número complexo, módulo 1 e ângulo 120.
Todo mundo que é multiplicado por A, na verdade, é rodado de 120 graus no plano dos complexos. Logo, né, o A ao quadrado seria um número com módulo 1 e ângulo 240 graus. Tá? Bom, esse fluxo na fase A de estator, que aparece aqui nesse ponto da matriz, corresponde, ou ele seria obtido pela primeira linha aqui da matriz de indutâncias. Ó. Então, esse fluxo da fase A seria igual ao produto dessas indutâncias da primeira linha vezes as correntes nas 6 bobinas. Tá? Da mesma forma, o fluxo na fase B seria o produto da segunda linha da matriz de indutâncias vezes o vetor de correntes. E o fluxo na fase C, que aparece também naquela expressão da transformada de Clarke, seria a terceira linha da matriz de indutâncias vezes o vetor de correntes. Tá? Então, são 18 termos, né? 3 linhas com 6 termos cada uma. Nós vamos transcrever esses 18 termos lá para baixo, tá? Para poder inseri-los aqui dentro da expressão da transformada de Clarke. Ok? Bom, para facilitar aqui, eu vou colocar cada um desses 3 termos aqui numa cor diferente, tá? Só para a gente poder depois saber pela cor a qual fluxo aquele termo se refere. Se é o fluxo da fase, se é um termo que se refere ao fluxo da fase A, ou da fase B, ou da fase C. Então, começando aqui com o fluxo da fase A, né? Pela matriz de indutâncias que a gente tem lá em cima, a gente vai ter a indutância de dispersão mais a indutância mútua, vezes IAS. O segundo termo era a indutância mútua de estator, esse aqui, ó, vezes cosseno de menos 120 vezes IBS, tá? Cosseno de menos 120 é igual ao cosseno de mais 120. Então, já vou começar a colocar algumas simplificações aqui para ajudar no cálculo. Vamos colocar lá embaixo, ó. Segunda parcela correspondente ao fluxo na fase A vai ser a indutância mútua vezes cosseno de 120 vezes IBS. Terceiro termo de linhas de campo que chegam na fase A. Esse aqui, ó. Essa indutância vezes IC. Tá? Então, LMS, indutância mútua de estator, vezes cosseno de menos 240, que é a mesma coisa que cosseno de mais 240. Vamos colocar lá embaixo. Terceiro termo, né, que caracteriza a síntese de linhas de campo no fluxo da fase A do estator, onde a gente está aqui, ó, vai ser esse, ó. A indutância mútua estator-rotor vezes cosseno de menos θr vezes IAR, corrente na fase A do rotor. Cosseno de menos θr é a mesma coisa que cosseno de mais θr. Tá? Então, nós vamos transcrever esse termo lá para baixo. Próximo termo, né, a gente vai ter a indutância mútua de acoplamento estator-rotor, cosseno de mais θr mais 120, né, porque cosseno de menos um ângulo é a mesma coisa que o cosseno de mais o ângulo. Né? Então, vai ser LSR, cosseno de θr mais 120 vezes IBR.
E por último, a contribuição da fase C do rotor sobre esse fluxo da fase A do estator, que vai estar aqui, ó, vai ser essa indutância vezes ICR. A indutância vale a indutância mútua estator-rotor vezes cosseno de menos θr, até faltou, né, mais 240, né, que é a mesma coisa que cosseno de θr mais 240. Então, aqui dentro da transformada de Clark, a gente introduz a última parcela, né, que é responsável por caracterizar o fluxo na fase A do estator. Agora a gente vai somar, igual está aqui, com A vezes o fluxo na fase B. Esse aqui, eu vou colocar em azul, tá? Esse A vezes o fluxo da fase B. Então nós vamos somar com A vezes o fluxo da fase B. O fluxo da fase B pode ser extraído, né, na segunda linha daquela grande matriz que a gente está trabalhando lá em cima, e a gente pode até obtê-lo aqui por inspeção à primeira linha que a gente produziu, sem precisar de ir lá em cima na matriz toda hora. Tá? A gente mostrou semana passada que o acoplamento da fase B com a fase A é o mesmo que a fase C faz na fase B. Tá? Então, são bobinas que estão dispostas, né, com o mesmo ângulo no espaço e que se acoplam por um mesmo circuito magnético, né? Não muda. Como o rotor da máquina é um cilindro e o entreferro da máquina é uniforme, tá? Você vai ter os mesmos circuitos magnéticos promovendo acoplamento entre as máquinas. Tá? Então, são as mesmas indutâncias. 1 A de corrente numa bobina vai criar 1 A de corrente na fase A, cria um fluxo na fase B, que é igual ao fluxo que 1 A de corrente cria na bobina da fase C. 1 A de corrente na fase B cria na bobina da fase C, que é igual ao fluxo que 1 A de corrente na fase C cria na bobina da fase A. Então, essa constatação física ela pode ser observada na estrutura matemática, onde a gente mostrou até na aula passada que essas indutâncias aqui elas só se deslocam, né? Então, essa indutância aqui que modela o acoplamento da corrente da fase B sobre o fluxo da A vai ser a mesma que vai modelar o acoplamento da corrente da fase C sobre o fluxo da B. Então, ela só aparece multiplicando ICS, tá, na próxima linha da matriz. Tá? Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, vou colocar aqui. A gente poderia ir na matriz também, mas já que a gente, né, tirou uma conclusão em cima da estrutura física, a gente já vai fazer proveito dela aqui na estrutura matemática. Tá? Então, essa indutância que aparece multiplicando IC aqui em cima, ela vai aparecer multiplicando IA aqui embaixo. Essa que aparece multiplicando IA, ela vai aparecer multiplicando IB na linha de baixo. E essa que aparece multiplicando IB na linha de cima vai aparecer multiplicando IC na linha de baixo. Da mesma forma, né, esse comportamento vai se verificar para o acoplamento de linhas de campo criadas pelas correntes do rotor e que chegam no estator. Tá? Então, essa influência da corrente da fase C do rotor sobre o fluxo da fase A do estator, né, que é dado por essa indutância aqui, vai ser vai ser a mesma influência que a corrente da fase A do rotor vai criar na fase B do estator. Então, a gente pode pegar e simplesmente deslocar essa indutância para esse ponto aqui do cálculo, né, na linha de baixo. Né, o que a fase A do rotor faz sobre o fluxo da fase A do estator é a mesma coisa
que a fase B do rotor vai fazer sobre o fluxo da fase B do estator. É só pegar a mesma indutância que aparece aqui multiplicando em AR e levar para lá multiplicando em BR. E aqui multiplica em BR, a gente leva para cá multiplicando em CR. Tá? Então aqui a gente completa, né, a caracterização da segunda parcela aqui da transformada de Clark, né, que contém termos relacionados com o fluxo da fase B do estator. E aí nós vamos somar com a última parcela, que tem fluxos associados, que tem sinais, né, associados ao fluxo da fase C do estator. Vou fazer ela em verde. Aqui, tá? Então, nós vamos somar com A ao quadrado vezes o fluxo da fase C de estator. Aí vamos usar da mesma estratégia, né? Poderíamos olhar na matriz, né, qual que são as indutâncias que acoplam cada uma das correntes ao fluxo da fase C do estator. Ou a gente pode simplesmente olhar para a linha de cima aqui, né, do cálculo e já extrair dessa linha de cima essas indutâncias, tá? Então, essa primeira aqui desloca lá para frente. Essa outra passa a ser o segundo termo. E essa outra é o terceiro termo. Agora, os termos de acoplamento das correntes de rotor sobre o fluxo da fase C do estator. Mesma história. Esse termo vai lá para frente e os outros dois deslocam, né, de uma posição para a direita aqui. Então, você teria aquela mesma indutância. Essa indutância aqui multiplicando em BR. E essa última aqui multiplicando em CR. O que também encerra a inserção de termos para caracterizar o vetor espacial de fluxo de estator. Né, que a gente tinha começado aqui com essas chaves em preto e terminamos ali. Tá? Então a gente tem aqui esses 18 termos e eles são termos aptos, né, a nos oferecer uma série de simplificações para enxugar esse modelo, tá? Para reduzir o tamanho dele. Bom, que simplificações serão essas, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro, a gente vai ter parcelas aqui multiplicando as indutâncias mútuas. Ó. A gente tem LLS vezes IAS, né? A indutância mútua não, a indutância de dispersão, né? Mais A vezes a indutância de dispersão vezes IBS, mais A2 vezes a indutância de dispersão vezes ICS. Então vamos escrever esses termos aqui, né, e agrupá-los. Aí o nosso esforço algébrico agora, até bom eu falar isso antes da gente começar os cálculos, vai ser no sentido de agrupar sinais trifásicos de uma mesma natureza no formato da transformada de Clark. Tá? Então, aqui a gente tem 18 termos, existe uma infinidade de maneiras que a gente pode manipulá-los,
né? E a gente tem que definir a priori aonde que a gente quer chegar, para daí então a gente escolher as estratégias de manipulação, né? Então, no nosso caso aqui, o ponto a se chegar é um ponto onde nós tenhamos sinais trifásicos de uma mesma natureza, por exemplo, corrente da fase A, B e C de estator, agrupados em parcelas que estejam no formato da transformada de Clarke, tá? Porque se a gente conseguir agrupar termos assim, ó, IAS mais A vezes IBS mais A2 vezes ICS, tá? Se tiver multiplicado por 2/3, melhor ainda, a gente já vai ter produzido um termo que é o próprio vetor espacial de corrente de estator, tá? E aí a gente vai conseguir, então, compactar três parcelas que aparecem aqui nessa nossa grande expressão em um único sinal, tá? Que é o objetivo do esforço algébrico que nós estamos promovendo. Bom, com esse objetivo caracterizado, tá? Vamos escrever aqui, né, o vetor espacial de fluxo estator seria, então, 2/3, que, né, vem da transformada de Clarke, vezes, né? Vamos começar aqui. Primeiro, né, esses termos que a gente marcou em azul, aqui, ó, são termos que multiplicam as indutâncias de dispersão do estator. Então, o primeiro deles, né, nas linhas em vermelho, é a indutância de dispersão do estator, vezes. Deixa eu pegar uma cor mais forte aqui, está muito fraca. Então, a indutância de dispersão do estator, vezes IAS, que é essa parcela aqui, mais A vezes a indutância de dispersão do estator vezes IBS. Então, a indutância de dispersão já está em evidência aqui, eu vou colocar A vezes IBS, mais essa aqui, ó, A2 vezes a indutância de dispersão vezes ICS. Então, como a indutância de dispersão já está em evidência, sobrou A2 vezes ICS. Tá? Então, aqui a gente tem já uma primeira coleção de termos agrupada no formato da transformada de Clarke. Tá? Seguramente o resultado aqui da soma dessas parcelas vai ser o quê? A indutância de dispersão vezes o vetor espacial de corrente. Tá? Então, já conseguimos aqui um primeiro avanço nesse sentido. Bom, sobram ainda os termos, né, que tratam, a gente está mexendo aqui só com estator por enquanto, sobram os termos correlatos à indutância mútua de estator, que é esse LMS, indutância mútua de estator. Tá? Então, aqui, Rafael, esses termos, né, ou eles aparecem multiplicados por 1, vezes as respectivas correntes, ou eles aparecem multiplicados por cosseno de 120 ou cosseno de 240. Não foge disso, tá vendo? Os termos todos estão com essa estrutura. Cosseno de 120 e cosseno de 240 já é, né, bem conhecido aí de outros carnavais, vale menos meio. Vamos escrever isso aqui de uma vez. Menos meio. Menos meio. Cosseno de 120, que é menos meio. Cosseno de 240, que é menos meio. Tá? Bom, esses dois termos que estão em vermelho aqui em cima, esses dois aqui, ó, tá? Essa soma, né? O que essa soma contém, né?
menos meio da indutância mútua de estator, é comum aos dois termos da soma. E aí, se a gente colocar esse fator aqui em evidência, né, sobra isso aqui, ó, IBS mais ICS, certo? Só que num sistema trifásico equilibrado, tá, os sinais de tensão das fases A, B e C, eles se somam a zero, tá? Que é o caso da máquina. Tá? Então, para um sistema trifásico desse equilibrado, IA mais IB mais IC é igual a zero. Na verdade, essas correntes são sintetizadas por três sinais de tensão, que são três cossenoides de mesma amplitude, mesma frequência e defasadas de 120 graus no tempo. Então, se você soma três cossenoides defasadas de 120 graus com mesma amplitude e mesma frequência, a soma dessas três senoides em qualquer instante de tempo é zero. Qualquer instante de tempo que você escolher. Tá? Qualquer um. Tá? Você pode fazer a soma na trigonometria, somar um cosseno de θ mais um cosseno de θ menos 120 mais um cosseno de θ menos 240. Não importa o valor de θ, dá sempre zero. E as correntes, então, elas vão seguir também o formato, né, dessas cossenoides, das tensões que alimentam as respectivas bobinas. Então, as correntes também terão amplitudes iguais, frequências iguais e serão defasadas de 120 graus no tempo. Então, a soma das três correntes em qualquer instante de tempo dá zero. De tal forma, então, que essa soma, IBS mais ICS, que aparece aqui nesse ponto de análise que nós estamos, vale menos IA. Concorda? Se você colocar IBS mais ICS desse lado da igualdade e jogar o IA para o lado de lá, vai ver que IB mais IC vai ser igual a menos IA. Tá? Então, a gente vai usar dessa conclusão aqui nesse ponto do nosso modelo. Ó. Esse aqui vai ser menos meio. Da indutância mútua vezes menos IA. Tá? Então, menos com menos vai dar mais meio da indutância vezes IAS. Tá? Só que aqui do lado, ó, já tem uma vez a mesma indutância vezes IAS. Então, você tem uma vez uma coisa, mais meia vez a mesma coisa. Então, dá uma vez e meia aquela coisa. Ou 3 meios da indutância mútua vezes IAS. Tá? Então, vamos colocar aqui embaixo. Ó. Podemos até colocar em vermelho aqui, que está nascendo daquela linha, 2/3 de 3 meios da indutância mútua vezes IAS. Tá? Então, esse processamento aqui encerra, né, tudo que a gente poderia fazer com os termos de acoplamento de correntes de estator sob o fluxo da fase A do estator. Tá? E a mesma ideia vai valer aqui para baixo. Ó. Então, aqui embaixo a gente já processou, né, o que a parcela de fluxo referente à indutância de dispersão do estator. Então, esse aqui já está processado. O que sobra aqui? Ó? Menos meio da indutância mútua vezes IAS, mais menos meio da indutância mútua vezes ICS. Tá? Então, isso vai dar menos meio da indutância mútua, né,
de IAS mais ICS, IA mais IC é menos IB. Então, vai dar menos meio da indutância mútua vezes menos IB. Menos meio com menos IB vai dar mais. Então, a soma vai dar meio da indutância mútua vezes IB. Só que esse meio vai somar com a indutância mútua, com uma vez a indutância mútua vezes IB. Então, um meio de uma coisa mais uma vez a mesma coisa dá 3 meios daquela coisa, né? Uma vez e meia. Então, vamos colocar aqui, ó. Até vou deixar esses dois textos em evidência de uma vez. Bom, e por último, né, a gente processou na linha, né, que tem os termos que sintetizam fluxo na fase C. A gente já processou esse termo aqui, ó, tá? Então, falta esses outros que, né, estão associados à indutância mútua da fase C, ó. Então, a gente tem menos meio da indutância mútua da fase C, desculpa, da indutância mútua de estator, multiplicando IA mais IB. Né? IA mais IB num sistema trifásico equilibrado, que é o caso da máquina, vale menos IC. Tá? Menos meio com menos IC, mais. Tá? E aí você tem, então, nesses dois termos, como resultado, meio da indutância vezes C. E aí, esse resultado é somado com uma vez essa mesma indutância vezes C. Então, você tem a indutância vezes C, mais meia vez essa indutância vezes C. Então, dá uma vez e meia, né? Ou 3 meios da indutância mútua vezes ICS. Tá? Ah, e um detalhe, Rafael, que eu estou esquecendo, né? Esse processamento que a gente acabou de fazer, né, desses termos em verde, aí até essa cor agora, essa questão de separar cores vai se justificar, né? Todos eles multiplicam por essa constante que está fora do colchete, que é A ao quadrado. Da mesma forma, os termos em azul que a gente produziu aqui, todos eles estão multiplicando por essa constante A. E eu tinha esquecido disso aqui, ó. Vamos colocar. Ok? Bom, com essa manipulação, a gente encerra aqui o processamento dos 9 termos que modelavam acoplamentos de fluxo criados por correntes de estator. IA do estator, IB do estator e C do estator. Tá? Né, reduzimos apreciavelmente aqui o tamanho, né, do modelo, da equação do modelo, né, ao promovermos essas manipulações, dá para reduzir mais. Tá? Falta ainda, né, fazer o processamento dos últimos 9 termos, que são os termos que envolvem as correntes do rotor. Tá? Vamos fazê-lo agora, então. Tá? São esses termos aqui, ó. Né? Aqui na corrente, né, termos associados às correntes da fase A, B e C do rotor, né, criando fluxo na fase A de estator, esses outros 3 termos aqui, né, associados às correntes da fase A, B e C do rotor, criando fluxo na fase B do estator, e esses 3 termos aqui, que criam fluxo na fase C do estator. Bom,
Esses termos, eles estão associados à posição angular da máquina, né? Então, o acoplamento aqui de fluxo é função da posição que a máquina se encontra, né? A máquina está girando o tempo inteiro. Então, a gente vai ter, né, essa informação física incorporada na estrutura matemática pela presença desses cossenos. Tá? Bom, para simplificar, né, o processamento, a manipulação matemática destes termos com cossenos, eu queria propor que nós os representássemos no formato da exponencial de Euler, tá? Porque vai ter uma série de termos aqui, né? Exponencial de Euler te fala o seguinte, ó, se tiver o cosseno de um ângulo qualquer, ele vai ser igual a E elevado a J vezes o ângulo, mais E elevado a menos J vezes o ângulo, dividido por 2, tá? E aí, na hora que a gente inserir, né, ou substituir na equação os cossenos por essas exponenciais, nós teremos termos do tipo E elevado a J 240, que vão nascer desse cosseno que eu marquei, ou E elevado a J 120, que vão nascer dessa outra cossenoide. E nós vamos multiplicar essas exponenciais pelas próprias constantes. A constante A, que vale E elevado a J 120, e o A2, que vale E elevado a J 240. Tá? Então, com isso, nós teremos como simplificar alguns termos, tá? De uma maneira mais conveniente do que aplicar propriedades trigonométricas nesse cosseno, né? Por exemplo, aqui, ó, cosseno de θr mais 120, né? Se você cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? Eu acho que o tamanho das equações vai ficar ainda maior, ok? Então, nós vamos proceder com essa estratégia, né? Então, eu vou pegar os termos do rotor e descrevê-los, cada um dos três, no formato da exponencial de Euler. Então, começando aqui pelos termos em vermelho, tá? Que são os acoplamentos do rotor sob o fluxo da fase A do estator. O primeiro deles é esse, tá? Então, vamos somar com 2/3, então 2/3 que aparece multiplicando todo mundo na transformada de Clark, né, vezes a indutância estator-rotor. Essa indutância aparece em todos os 9 termos que sobram aqui. Eu vou até botar ela em evidência de uma vez. Ela está aqui. E é agora o primeiro termo, cosseno de θr vezes IAR. Tá? Bom, mais um ponto aqui. Em todas as transformadas de Euler, a gente vai ter 2 dividindo no denominador. São 9 termos que vão aparecer com isso. Então, já vou colocar esse 2 dividindo aqui também. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse cosseno de θr, que vai ser o primeiro dos termos, vai ser E elevado a J θr mais E elevado a menos J θr, dividido por 2, o 2 já está em evidência, isso tudo multiplicado por IAR. Tá? O primeiro termo aqui. O segundo, né, cosseno de θr menos 120, mais 120 vezes IBR. Então, vai dar E elevado a J θr mais 120, mais E elevado a menos J θr mais 120. Isso tudo vezes IBR. O último termo, que é esse aqui, né? Você tem cosseno de θr mais 240 vezes ICR. Então, a gente vai ter E elevado a J θr mais 240 mais E elevado a menos J θr mais 240 dividido por 2, né? Nós já temos a divisão por 2 em evidência, isso tudo vezes ICR. Tá?
Então, aqui concluímos os termos, a expansão no formato da exponencial de Euler das cossenoides em vermelho. Agora vamos fazer as cossenoides em azul, as de baixo aqui, ó. Então, seguindo, 2/3. Todos os termos vão ter a indutância de acoplamento estator-rotor. Todos os termos vão aparecer dividindo por 2. Já vamos colocar em evidência de uma vez. Os termos são esses três aqui, ó. Esse e esse, tá? Então, o primeiro tem cosseno de θr mais 240. Então, E elevado a J, θr mais 240, mais E elevado a menos J, θr mais 240, isso tudo vezes IAR, tá aqui, tá? O segundo termo, cosseno de θr vezes IBR. Então, a gente vai ter E elevado a J, θr, mais E elevado a menos J, θr, dividido por 2, o 2 já está em evidência nessa divisão por 2, vezes IBR. Terceiro termo, cosseno de θr mais 120 vezes ICR. Então, a gente vai ter E elevado a J, θr mais 120, mais E elevado a menos J, θr mais 120, dividido por 2, essa divisão por 2 já está em evidência, vezes ICR. Então, aqui a gente encerra os termos ali em azul. E por último, né, os três termos em verde, tá, que são esses aqui, ó. Esse com IBR e esse último aqui com ICR, tá? Então, vamos expandi-los aqui com o exponencial de Euler, tá? Então, nós teremos 2/3 da indutância de acoplamento do estator para o rotor. Vai aparecer em todas as parcelas, eu já vou colocar em evidência. Todas elas também vão ter divisão por 2. Então, já colocamos em evidência. Primeiro termo, cosseno de θr mais 120 vezes IAR. Então, é E elevado a J, θr mais 120, mais E elevado a menos J, θr mais 120, isso tudo vezes IAR, né? O próximo termo, cosseno de θr mais 240 vezes IBR. Então, é E elevado a J, θr mais 240, mais E elevado a menos J, θr mais 240, dividido por 2, essa divisão por 2 já está em evidência, isso tudo vezes IBR, tá? E, finalmente, o último termo, cosseno de θr vezes ICR. Que a indutância já está em evidência, né? E elevado a J θr, mais E elevado a menos J θr, dividido por 2, já está em evidência, vezes ICR. Tá? Bom, então, aqui a gente encerra o processamento de todos os termos, né, com essa exponencial de Euler, e cresceu, na verdade, né, a equação um pouquinho, só que agora a gente vai aplicar uma série de simplificações que vai compactar bem o tamanho dessa expressão. Tá? Então, já promovendo essas simplificações, nós vamos ter o seguinte, ó, o fluxo de estator, né, aqui em cima, né, nós vamos ter essa indutância de dispersão,
multiplicando 2 terços dessa expressão em parênteses. 2 terços de A mais A e B mais A2 e C. Olha para você ver, está exatamente no formato da transformada de Clark. 2 terços de A mais A e B mais A2 e C. É o vetor espacial de corrente de estator. Tá? Então, esse 2 terços vezes esse termo em parênteses vai dar o vetor espacial de corrente de estator. Tá? Aqui embaixo, então aqui esse primeiro aqui processado. Aqui embaixo, ó, pode colocar 3 meios da indutância mútua em evidência. Aparece aqui nos 3 termos, ó, 3 meios da indutância mútua, 3 meios da indutância mútua e 3 meios da indutância mútua. Tá? O que vai sobrar depois que você colocar esse termo em evidência? Ó, 2 terços multiplicando IA mais A e B mais A2 e C. IA mais A e B mais A2 e C. É exatamente o formato da transformada de Clark. Então, ali também nós temos como resultado o vetor espacial de corrente de estator. Tá? Então, está processada aqui essa segunda linha do nosso cálculo. Vamos ver esses termos aqui embaixo. Ó. Só uma coisa, né? Nesses termos aqui de baixo, ó, é de novo a questão das cores. Aqui, ó. Esses termos em azul nasceram dessa linha em azul, que tem todos os seus termos multiplicados aqui pela constante A, que é igual a E elevado a J 120. Tá? Eu esqueci de colocar aqui embaixo. Ó. Vamos colocá-la, que inclusive a presença dessa constante agora vai nos ajudar a simplificar muitos termos. Tá? A, aqui, ó, que vale E elevado a J 120 graus. E aqui dos termos em verde, que aparecem aqui nessa linha, tá? Que nasceram dessa linha em verde aqui, todo mundo é multiplicado por A ao quadrado. E eu esqueci de colocar aqui embaixo. Vamos colocá-lo aqui, né? Multiplicado por A ao quadrado. Né? Vezes os demais termos. E o A ao quadrado vale E elevado a J 240 graus. Ok? Então aqui, ó, a gente vai tentar agrupar termos, né, no formato da transformada de Clark. Né? Estão seguindo a mesma diretriz de modelagem. Tá? Sempre que possível, a gente vai tentar agrupar termos. Né? Ou agrupar termos em comum quando for conveniente, né, de tal forma que a gente reduz o tamanho da expressão. Então, aqui, ó, olha o que acontece. Aqui, ó, você tem esse termo aqui, ó, 2 terços vezes 1/2 da indutância de acoplamento do rotor para o estator. Ele é comum a todo mundo. Né? Então, vou colocar ele aqui em evidência. Né? E aí, nós vamos obter o seguinte, olha, E elevado a J 120 vezes E elevado a J θ R mais 240, a gente está multiplicando duas potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Né? Então vai dar o quê? E elevado a J θ R mais 360. Tá? Então, no plano dos complexos, você somar um número complexo qualquer com 360, você obtém o mesmo número. Tá? Então, aqui, a gente tem nesse termo, né, esse termo em azul, ele vai resultar em E elevado a J θ R vezes
e AR. Esse termo em vermelho aqui, ó, também. Aqui nem tem que fazer nada, né? É E elevado a J θ R vezes IAR. E por último, né, a gente tem E elevado a J 240 vezes E elevado a J θ R mais 120. Então, isso aqui vai dar E elevado a J θ R mais 120 mais 240, né, que é a mesma coisa que E elevado a J θ R mais 360, que dá o quê? E elevado a J θr. É o mesmo número complexo, né? E elevado a J θr ou E elevado a J θr mais 360. Isso tudo está multiplicando por IAR. Vamos escrever aqui. A gente vai ter E elevado a J θr vezes IAR. Tá? Então, encerramos aqui o processamento desses três termos. Os outros três, né, que sobram aqui, né, multiplicados por IAR, eles vão se cancelar. A soma dos três vai dar zero. Por quê? Aqui, ó, nós temos E elevado a J θr vezes IAR. Aqui embaixo, ó, a gente está com E elevado a J 120 vezes E elevado a menos J θr menos 240. Né? Então, o resultado aqui vai dar E elevado a menos J θr mais 120 com menos 240. Então, vai dar menos 120. Tá? Então, esse que vai ser o resultado da multiplicação. E esse termo aqui de baixo, ó, você tem E elevado a J 240 vezes E elevado a menos J θr menos 120. Então, vai dar E elevado a menos J θr mais 120. Menos 120 daqui, com mais 240 daqui. Menos 120 mais 240 vai dar mais 120. Tá? Então, observa aqui o seguinte, Rafael. Você tem um número complexo, esse primeiro em vermelho aqui, ó, E elevado a J θr vezes IAR. Né? A gente desenhar aqui no plano dos complexos, ó, vai ser um número complexo qualquer. Né? Tem aqui o eixo real, o eixo imaginário e o número complexo qualquer aqui, que é esse aqui em vermelho. Ó. E elevado a J θ, desculpa, E elevado a menos J θr vezes IAR. Vai ser um número complexo, com módulo e ângulo. E elevado a menos J θr vezes IAR. Tá? Aqui embaixo, ó, você tem, a gente fez aqui a multiplicação, né? A gente vai ter E elevado a menos J θr menos 120 vezes IAR também. Então, é o mesmo número aqui de cima, porém, rodado 120 graus para trás. Então, vai dar mais ou menos uma coisa aqui, ó. E elevado a menos J θr menos 120 vezes IAR, tá? E por último, esse número aqui em verde, ó, deu E elevado a menos J θr mais 120 vezes IAR também. Vai ser isso aqui, ó. Vai ter um ângulo também, né, menos θr mais 120. Então, esse é o ângulo do complexo e o módulo dele vale IAR. Então, esses três vetores aqui no plano dos complexos são vetores de mesmo módulo. O módulo dos três vale IAR. E eles são rotacionados entre si de 120 graus. Tá? Então, se você soma três vetores de mesmo módulo defasados entre si de 120 graus, o resultado é zero. Tá? Então, esse termo somado com esse
vai dar zero, tá? Bom, e aí a gente encerra o processamento de todos os termos correlatos aqui ao IAR. Vamos fazer aqui agora com o IBR, tá? Começando aqui de cima, ó. Então a gente vai ter E elevado a J θ R mais 120 vezes IBR. Vamos colocar aqui embaixo. Aliás, vamos deixar marcado, que a gente já coloca ele já resolvido, tá? Aqui, ó, a gente vai ter o A, que é E elevado a J 120, vezes E elevado a J θ R, vezes IBR. Então, o resultado vai ser o quê? E elevado a J θ R mais 120 tem uma coisa aqui. Aqui eu errei a notação, né? Então, um J aqui também, ó. E elevado a menos J θ R menos J 120, tá? Só colocar um J aqui. O resultado é o mesmo, é só para ter coerência, né, ser correto aqui na descrição matemática. Bom, então seguindo aqui, ó, você vai ter E elevado a J θ R mais 120 vezes IBR, tá? Então deixamos escrito aqui, ó, vezes IBR. Por último, né, você tem o A2, que é E elevado a J 240, vezes E elevado a J θ R mais 240 vezes IBR, né? Então, isso vai dar E elevado a J θ R mais 240 vezes IBR, tá? Então, o que que a gente vê aqui nesses termos em marrom? Esse aqui é da primeira linha. E elevado a J θ R mais 120 vezes IBR. Os três termos são idênticos, tá? Aqui embaixo, inclusive, tem até um erro, ó, porque a gente pegou a ao quadrado, que é elevado a j 240, e multiplicou por e elevado a j θ r mais 240. Então, dá e elevado a j θ r mais 240 mais 240, que é 480, não 240. Então, aqui eu escrevi errado. Tá? E rodar um número complexo de 480 graus é a mesma coisa de rodar 360 mais 120. Né? Então, vai dar também E elevado a J θ R mais 120. Então, esses três números são iguais. Tá? Então, a soma dos três vai dar 3 vezes cada um deles. E elevado a J θ R mais 120 vezes IBR. Tá? Bom, ok? Aqui estão os outros três já. Eu só não coloquei 3 vezes, né? Mas eu coloquei todos eles explicitamente somados. Vai dar 3 depois, né? 3 vezes E elevado a J θ R e AR, tá? Bom, os outros termos que multiplicam IBR se cancelam, tá? Por quê? Vamos fazer aqui pegar uma cor diferente, ó. Você tem esse termo aqui, ó. E elevado a menos J θ R menos 120 vezes IBR, tá? Ele vai somar com A, que é elevado a J 120, vezes E elevado a menos J θ R e BR, tá? Então, vamos desenhar esses números complexos aqui para fazer a soma deles, ó. Vou desenhar o plano aqui. Né? Então, o primeiro é esse aqui que a gente marcou em azul,
E elevado a menos J θr mais 120 vezes IBR. Então, vai ser um número complexo qualquer, né? Digamos que esteja aqui. O segundo termo é E elevado a menos J θr mais J 120 vezes IBR, tá? Então, vai dar um número 120 graus, defasado, né, de 120 graus para trás, ó. E elevado a menos J θr menos 120 vezes IBR, né? Menos J menos 120 mais J 120, que é esse termo aqui, tá? E por último, a gente tem A ao quadrado, que é E elevado a J 240, vezes E elevado a menos J θr, vezes E elevado a menos J 240, tá? Então, menos J 240 com mais J 240 vai dar E elevado a J zero, tá? Então, com isso, então, nós vamos ter um número complexo aqui assim, ó, que vai ter um ângulo menos θr com amplitude IBR. Então, nós estamos somando três números complexos de mesmo módulo e com ângulos defasados entre si de 120 graus. Então, você tem menos θr mais zero, menos θr menos 120 e menos θr mais 120. A soma dos três vai dar nulo, vai dar o vetor nulo. Três vetores iguais defasados entre si de 120 graus. Tá? Então, vamos deixar marcado como concluído o processamento aqui desses três termos também. Tá? E, para concluir, faltam só os termos envolvendo, né, multiplicações pela corrente na fase C do rotor. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem esse primeiro termo, vezes C, que é E elevado a J θr mais 240. Aqui embaixo, ó, você tem E elevado a J θr mais 120, vezes o ICR também, vezes o A, essa constante A que multiplica todo mundo que está dentro do colchete aqui, ó, que vale E elevado a J 120. Então, você tem E elevado a J 120 vezes E elevado a J θr vezes E elevado a J 120. Então, vai dar E elevado a J θr mais 240 também. Tá? O resultado aqui, ó. E elevado a J θr mais 120 vezes ICR. Tá? Que é igualzinho de cima, inclusive, ó. Tá? E embaixo, né, da mesma forma, você tem E elevado a J θr vezes ICR vezes o A ao quadrado, que vale E elevado a J 240. Tá? Então, você tem E elevado a J 240 vezes E elevado a J θr. Então, vai dar E elevado a J θr mais 240 vezes o ICR. Tá? Então, nós temos três vezes esse mesmo termo. Aqui, aqui e aqui. Tá? Então, vamos escrevê-lo, né? Vai dar 3 vezes E elevado a J θr mais 240 vezes ICR. Tá? E, por último, né, os últimos três termos a se processar, né, eles vão se somar, resultando em um valor nulo. Tá? Por quê? Ó, desenhar aqui no plano dos complexos de novo. Vou desenhar esses três números complexos.
os três últimos que faltam. Eixo real, eixo imaginário, tá? O primeiro deles aqui, ó, vou pegar uma cor diferente, vai estar aqui, ó. E elevado a menos j θr mais 240 vezes ICR, tá? Então, digamos que seja um número complexo qualquer aqui. J, θr. Ok? O segundo deles, ó, tem o seguinte formato. Você tem A, que é E elevado a J 120, vezes E elevado a menos J θr, vezes E elevado a menos J 120. Tá? Então, você tem menos 120 aqui com mais 120 aqui. Dá E elevado a J θr mais zero, vezes ICR. Tá? Então, se esse aqui está 240 graus, o outro vai estar aqui assim, por exemplo. Tá? Que é esse último termo que a gente processou aqui. E o último de todos, você tem a ao quadrado, que é e elevado a j 240, vezes e elevado a menos j θr, vezes ICR. Tá? Então, menos j θr mais j 240. Vai dar um trem qualquer, assim, por exemplo. Tá? Então, menos θr mais 240. Menos θr mais 240. Tá? Então, a gente tem três números complexos de mesmo módulo, vale ICR, e defasados entre si de 120 graus. Tá? Então, a soma dos três dá zero. Ok? E a gente encerra assim a soma dos termos que nós estávamos manipulando. Um desses três aqui zerou. Ok? Bom, já está até assim bem destacado, né, o fato do modelo ter diminuído brutalmente. Né? Está aqui agora com alguns poucos termos para manipular. Então a gente vai, já tá notório que o esforço algébrico valeu a pena. Vamos concluí-lo aqui, dá para simplificar ainda mais. Primeiro aqui, ó, esses dois termos, tá? Eles se somam produzindo isso aqui, ó. Tá? Bom, os demais. Aqui em colchetes, ó, nós temos três termos idênticos. Então, a soma dos três vai dar 3 vezes o próprio termo. Aqui, ó, também em colchetes, né, nós temos uma expressão envolvendo IAR, a outra envolvendo IBR e a outra envolvendo ICR. Tá? Então, a gente vai tentar colocar essa soma no formato da transformada de Clark. Né?
E aí, para isso, a gente vai observar o seguinte, ó, esse E elevado a J 120 que aparece aqui é o próprio fator A. Então, essa expressão que eu acabei de colocar a setinha preta, ela pode ser escrita assim, ó, 3 vezes E elevado a J 120 é o A, essa constante A da transformada de Clark, vezes E elevado a J θ R, vezes o IBR, no final da expressão. Tá? E o último termo, que é esse aqui, a gente tem E elevado a J 240, que é o A ao quadrado da transformada de Clark. Então, você tem A ao quadrado vezes E elevado a J θ R vezes ICR. Tá? Bom, então, desenvolvendo isso aqui um pouco mais, né, já com a notória estrutura da transformada de Clark presente no termo em colchetes. Tá? Então, já pode promover mais um desenvolvimento. Que vai resultar nisso aqui, ó. Tá? Já para começar a reduzir constantes, né? Isso aqui a gente está somando duas constantes. Então, vamos já colocar isso aqui numa única constante, chamar LS, indutância própria do estator, que é a soma da dispersão mais 3 meios a indutância mútua. Tá? Então, a gente vai ter a indutância própria vezes a corrente, mais esse 3 que está aqui, ó, eu vou colocar em evidência. Ok? Uma coisinha também, né? Aqui, ó, essas indutâncias aqui, ó, sempre vinham divididas por 2, né? Ela apareceu aqui e eu esqueci de dividir por 2. Vamos dividir. Tá? Então, vou botar 3 meios em evidência, vezes a indutância de acoplamento estator-rotor, vezes isso aqui, ó, 2 terços, essa parcela, vezes. Aliás, antes disso, esse E elevado a J θ R também está comum. Então, eu também irei colocá-lo em evidência. E aí sobram, né, 2 terços de IAR mais A vezes IBR mais A2 vezes ICR. E aí esse último termo em colchetes multiplicado por 2 terços, né, ele está exatamente no formato da transformada de Clark, só que envolvendo as correntes de rotor. Então, o resultado disso vai ser o vetor espacial de corrente de rotor. Né? De onde, então, a gente conclui, né, a representação do fluxo de estator no referencial alfa-beta. Então, vai dar LS vezes a corrente de estator mais 3 meios da indutância de acoplamento do estator devido a correntes de rotor. Deixa eu só inverter a ordem. 3 meios de E elevado a J θ R vezes a indutância de acoplamento
do estator, né, de fluxo no estator pelas correntes do rotor, vezes as próprias correntes do rotor. Então, até botar uma moldurinha nesse aqui, que esse aqui merece. Tá? Então, aqui, Rafael, a gente encerra o material da aula de hoje, né? Conforme planejamos, né? A ideia era ter uma representação mais simples desse fluxo de estator. A um primeiro momento, não há ah, nenhuma heresia física, digamos, né, na estrutura dele. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que o ímã sintetizado no estator é parcialmente criado pela contribuição de correntes do estator e por contribuições da corrente do próprio rotor. Tá? A contribuição do rotor depende da própria posição angular do rotor. Então, nessa posição angular vai favorecer um maior ou menor acoplamento de fluxo sobre o estator. Tá? Então, assim, até o presente momento, nada muito que notoriamente traduza um erro de modelagem, né? Ou seja, o que está se mostrando fisicamente até agora não conota nada absurdo com o que se espera do sistema físico que nós estamos tentando modelar. Eu queria então abrir a palavra para você, para perguntas e considerações. Eu estou à disposição. Ô, Léo, beleza, deu para acompanhar aqui a simplificação que a gente consegue fazer bem expressiva, né? Eu acho que isso aí para operar com a ferramenta vai trazer muitos benefícios. No mais, eu queria pedir só se você pudesse compartilhar com a gente essas anotações, porque realmente ir anotando e prestando atenção fica bem complexo. E aí a gente já Bem, aproveita o registro, que ficou muito bom, só para revisar mesmo depois. ok. Beleza, Rafael, eu compartilho sim. Vou colocar lá no portal essa ferramenta, né, que faz a interface com a mesa digitalizadora, permite salvar PNGs ou JPEGs, tá? Então eu vou salvar e aí eu mando no portal, o portal dispara no e-mail de vocês, mas vocês podem usar à vontade. Perfeito. Então tá, cara. Beleza, então, Léo. Beleza. Eu agradeço então a presença, queria te desejar uma boa noite, um bom fim de semana e sexta-feira que vem a gente se reúne de novo. Igualmente, professor. Ótimo final de semana e até a próxima sexta, então. Valeu, obrigado, cara. Até mais. Abraço. Um abraço.